Oi, galera, tudo bem? Estou aqui fazendo notícia. Estou feliz de ter começado as aulas agora, né? Então, assim, galera, compartilha, deixa like. Extrema-direita segue fortalecida. Bolsonaro pode voltar à liderança, diz analista. Pesquisa do Senado revela eleitorado de direita brasileiro consolidado a mais politizado do que nunca. Para a extrema-direita, os eventos de 8 de janeiro não foram um golpe fatal. Bolsonaro pode voltar para manter seu eleitorado mobilizado, disse especialista da Sputnik Brasil. A pesquisa realizada pelo Data Senado aponta que o eleitorado associado à direita no Brasil encontra-se consolidado apesar da derrota eleitoral de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022. De acordo com o estudo, o índice de brasileiros que não se identificavam nem com a direita nem com a esquerda caiu de 55% em 2021 para 38% em 2022. Atualmente, os eleitores que se afirmam de esquerda representam 17% do eleitorado, enquanto os de direita representam 31%. De acordo com o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará, é a pesquisador associado do Observatório da Extrema-Direita, Fábio Gentili. A capilaridade do pensamento associado à direita no Brasil não é uma novidade. O Brasil é um país com tradição autoritária, ou enfrentou fases de autoritarismo, tanto na era de Vargas quanto na ditadura militar. E a permanência de elementos autoritários durante a sua redemocratização, disse Gentili a Sputnik Brasil, então não é estranho que tenhamos esses eleitores consolidados. O especialista lembra que Bolsonaro teve bom desempenho eleitoral em 2022. Garantiu ampla representação de seus apoiadores no Congresso Nacional. Bolsonaro teve uma votação muito expressiva, são 59 milhões de pessoas que votaram nele, o que não é casual, não pode ser explicado somente como uma rejeição. Ao Lula e ao PT, ainda que isso seja um fenômeno importante, considerou Gentili, Bolsonaro ganhou um consenso de massa. Apesar da performance, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Laboratório de Partidos, Eleição e Política comprado, LAPP, com Maíra Goulart, acredita que o bolsonarismo enfrenta um processo de enfraquecimento iniciado ainda durante a gestão do ex-capitão. Ao longo do governo Bolsonaro, parcelas do desenvolvimento político passaram a discordar do radicalismo do presidente e das medidas que ele adotou. Na seara econômica e sanitária, considerou Goulart, isso gerou uma fragmentação na maioria eleitoral formada em torno de Jair Bolsonaro, que possibilitou a sua derrota eleitoral, uma vez que algumas franjas do bolsonarismo já havia se descolado. Segundo especialistas, as divisões internas do movimento bolsonarista tendem a se acentuar durante o governo Lula. Esse processo de fragmentação e enfraquecimento do bolsonarismo aumenta porque as parcelas fisiologistas que precisam de proximidade com o poder se afastam e começam a caminhar em direção ao centro, ao mesmo em direção ao PT, considerou Goulart. O dilema entre a participação do jogo político ou a partir para uma oposição mais radicalizada está no centro da recente polêmica entre o ex-presidente Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli, que propôs mudanças na estratégia de extrema-direita em entrevista à Folha de São Paulo. Zambelli afirmou que o Bolsonaro
não ganhando, a gente tem que virar a chave. A direita e extrema-direita, que está hoje representada de forma expressiva no Congresso, tem um dilema: ou se institucionaliza ou se ridiculariza. A gente acredita Gentili. Segundo Goulart, o grupo bolsonarista já está em pleno processo de radicalização, apesar de ter sido reduzido numericamente. Os atos de 8 de janeiro não foram acompanhados por parte da população e geram enfraquecimento do bolsonarismo, acompanhado por uma radicalização daqueles que se mantêm no movimento, considerou Goulart, ou seja, o bolsonarismo vai se tornando cada vez menor ou mais radical. Religiosos em alta. Gentili concorda que os eventos de 8 de janeiro enfraqueceram a extrema-direita, mas lembra que todos os segmentos desse grupo foram afetados da mesma maneira. Alguns segmentos de extrema-direita saíram mais enfraquecidos do que outros de 8 de janeiro. Disse Gentili, a direita religiosa pode ter saído desse evento sem grandes problemas, até porque sua agenda de valores transversal mais resiliente à mudança. Para Gentili, a camada evangélica terá um papel relevante na formação da extrema-direita. Após Bolsonaro trazendo não só a pauta dos valores da família clássica, mas também da segurança pública, que nem o poder de aglutinar a direita como um todo. Goulart aposta de extrema-direita marcará a sua posição na pauta de direitos civis, o que seria uma reação ao processo de inclusão, sobretudo simbólica, social, cultural dessas minorias não demográfico em partidos LGBT. Já a agenda neoliberal mais radical defendida durante o governo Bolsonaro pelo então ministro da Economia Paulo Guedes pode ser relegada ao segundo plano. A política neoliberal de Guedes foi um fracasso total. Então acredito que as próximas lideranças vão manter uma postura mais moderada nesse sentido, postou Gentili. Dom Bolsonaro 2. A ausência prolongada de Jair Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos sem data certa para regressar ao Brasil, gera debate sobre sua eventual substituição por um novo líder de extrema-direita. Em sua entrevista à Folha de São Paulo, Carlos Zambelli admitiu que a direita radical está com dificuldades para se organizar com a oposição e está sem liderança. Bolsonaro sabe que fazer uma hora certa, ele poderia nos dar um pouco em orientação. Essa orientação não está vindo, então cada um acaba indo para um lado. Então não temos conseguido nos organizar enquanto oposição, de Zambelli. Para Gentili, o movimento bolsonarista pode sobreviver sem Bolsonaro. Ainda que a figura do ex-presidente seja muito relevante para o grupo, é possível que Bolsonaro volte à liderança, considerou Gentili. Não será fácil, que ele está sendo alvo de processos judiciais, pode ficar inelegível. Caso não volte, uma fila de políticos aptos a assumir o posto poderá se formar no Senado, como conta com expoentes do movimento como Damares Alves, republicano DF, Ciro Nogueira, PP Alagoas, Hamilton Mourão, republicano, Rio Grande do Sul e, claro, Flávio Bolsonaro, republicano, Rio de Janeiro. Acredito que os próximos lideranças serão mais moderados que do Bolsonaro, considerou Gentili. Existem alguns líderes que podem despontar, como o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, senador Sérgio Moro, União Brasil Pará, novo partido. Caso os principais partidos da direita se aproximem do centro para poder partilhar das benesses orçamentárias, garantindo pelo Palácio do Planalto, grupos bolsonaristas poderão retornar projetos de formação de um partido para chamar de seu. Durante o governo Bolsonaro, sua base mais fiel considerou a formação de um partido chamado Aliança pelo Brasil, o Partido 38, em referência à sua adesão à pauta armamentista e ao número 38 escolhido pelos idealizadores da agremiação.
Goulart, no entanto, lembra que a legislação brasileira desfavorece a formação de partidos menores, que têm poucos acesso aos recursos garantidos pelo fundo eleitoral. O fundo partidário é calculado a partir da bancada eleita, por isso partidos muito nichados têm um teto maior do que partidos, como a maioria abrangência, disse Goulart. Partidos que aceitam pessoas de um aspecto ideológico maior tende a ter mais votos, mais cadeiras, logo mais acesso ao fundo eleitoral. Gentili aconselha que os analistas aguardem as eleições municipais de 2024 para entender qual o real impacto em que 8 de janeiro, no início do governo Lula, terá no eleitorado de extrema-direita. Até lá, os militares do grupo acompanham o lento desperto de Jair Bolsonaro, que deve se encontrar com o ex-presidente Donald Trump em evento de Conferência Anual da Ação Política Conservadora, CPAC, que acontecerá em Washington entre os dias 1º e 4 de março. Nesta segunda-feira, 21, o intuito da pesquisa Data Senado publicou uma pesquisa que aponta a consolidação de eleitorado de direita no país. Os dados ainda revelam o aumento da politização do eleitorado brasileiro, como indícios de cada vez menores de eleitores que não se posicionam politicamente. Irã ostenta novo míssil de cruzeiro com velocidade superior a Mach 12 vídeo. Corpo da Guardiões de Revolução Islâmica revelou a existência de um míssil com velocidade de cerca de 15.000 km por hora, sem supostamente pode superar todos os sistemas de defesa antimíssil. O Irã desenvolveu um novo míssil de cruzeiro de longo alcance, anunciou na sexta-feira, 24, o brigadeiro-general Amir Ali Ajizadeh, comandante da Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, IRGC, na sigla em inglês. O míssil chamado PAVE foi apontado como tendo um alcance de 1.650 km em uma velocidade máxima superior a Mach 12 ou 14.700 km por hora. O comandante do IRGC também disse que o míssil pode realizar manobras fora da atmosfera terrestre e vencer todos os sistemas de defesa antimíssil. Ajizadeh acrescentou que foi possível reduzir o peso dos mísseis para um quarto, aumentar em 10 vezes a eficiência de suas ogivas e reduzir o tempo de preparação para um sexto. O oficial afirmou que o Irã é capaz de atingir navios de guerra dos Estados Unidos em um raio de 2.000 quilômetros, que os superiores a Washington foi abalado com este novo míssil de cruzeiro. Além disso, notou a mísseis atualmente fabricados no Irã permite ter na mira todas as bases militares dos Estados Unidos na região. A caça chinesa confronta o avião espião dos Estados Unidos em nova tensão no Mar do Sul da China, disse CNN. Um avião espião da Marinha dos Estados Unidos voou sobre o Mar do Sul da China, apenas 48 quilômetros das contestadas ilhas Paracel, onde estão obrigadas algumas bases militares chinesas. De acordo com o CNN, sua equipe estava a bordo da aeronave americana, quando surgiu um caça chinês emitindo um alerta no rádio da aeronave P-8 da Marinha Americana. A aeronave americana, o espaço aéreo chinês, é de 12 milhas marítimas. Não se aproxime mais ou assumirá toda a responsabilidade, alerta a caça chinês, segundo a equipe da CNN. A equipe ainda relatou que na caça chinês se aproximou armado com mísseis a ar para interceptar o avião espião americano, ficando apenas 150 metros a bordo. Por sua vez, a equipe relata que a aeronave americana foi escoltada por 15 minutos até o avião P-8 dos Estados Unidos se afasta. A ação demonstra que os Estados Unidos seguem investindo em provocações em uma região
que não faz parte de seu território, que não ameaça os americanos apenas para promover seus próprios interesses e tentar demonstrar sua soberania à força contra tudo e todos. A obsessão do temor americano pela sua soberania global mostra cada vez mais que o país está disposto a usar qualquer território em prol de seus próprios objetivos. Zelensky segue que a Ucrânia está tomando medidas militares para atacar Crimeia. O exército da Ucrânia está se preparando para adotar medidas militares contra a Crimeia, comentou o presidente ucraniano Vladimir Zelensky em uma coletiva de imprensa. Há medidas militares, estamos nos preparando para elas, estamos preparando espiritualmente, estamos nos preparando tecnicamente no que diz respeito às armas. No que diz respeito ao reforço, à formação de brigadas de ataques de diferentes categorias e diferentes natureza, estamos enviando pessoal para ser treinado não apenas na Ucrânia, como também em outros países. Logo haverá medidas justas de desocupação, afirmou. Posteriormente, o presidente norte-americano Joe Biden comentou a possibilidade de um ataque ucraniano contra a Crimeia, bem como Donbas, Kherson e Zaporozhye. Em uma entrevista à emissora ABC, Biden afirmou que, no momento, é preciso colocar os ucranianos em uma posição em que possam progredir nessa primavera-verão europeus, para chegar às negociações em uma posição de força. Ao ser questionado sobre a possibilidade de negociar, Biden afirmou que Kiev poderá recuperar a Crimeia e partes do leste. Isso significa que será decidido por eles. Os ucranianos possam imaginar uma situação em que haja uma transição para isso, não de uma só vez, afirmou. Vale ressaltar que Washington tem apoiado a ideia de Kiev lançar ataques contra alvos militares na Crimeia, já que são alvos legítimos, segundo o subsecretário dos Estados Unidos, Victor Nuland, uma vez que Igor Girenko, porta-voz da embaixada russa em Washington, denunciou que as declarações de Nuland sobre ataques da Crimeia são uma clara confirmação da oposição russa de que os Estados Unidos estão diretamente implicados no conflito. Consideramos esta postura de Washington em uma manifestação flagrante da atitude balística dos Estados Unidos contra nossos países, destacou. Macron volta a relacionar acordo da União Europeia-Mercosul questões ambientais não será possível. Discussando na Feira Internacional de Agricultura em Paris, hoje, 25, o líder francês voltou a dizer que a ratificação do pacto com os países latino-americanos só acontecerá se regras como o Acordo de Paris forem cumpridas. O presidente francês Emmanuel Macron voltou a afirmar neste sábado 25 que para fechar em definitivo o acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Mercosul é preciso que as nações do bloco mercosulino respeitem as regras sobre o meio ambiente. Um acordo com os países latino-americanos não é possível se não respeitarem os acordos de Paris sobre o clima, como nós, se não respeitarem as mesmas restrições ambientais e sanitárias que nós impomos aos nossos produtores, declarou Macron, segundo o Euronews. Mandatário também ressaltou que quando as restrições são impostas aos nossos produtores, nós devemos impô-las aos alimentos que importamos, algo que não é feito de modo suficiente em nível europeu. Contudo, que também colabora para o acordo não ser finalmente ratificado e o temor de agricultores e criadores de gados franceses e europeus de que os produtos oriundos da América do Sul possuam tirar um pouco da sua receita. Analista também aponta que mesmo com a preocupação real ambiental, há também por detrás do discurso verde a intenção de prolongar a ratificação pela mesma questão descrita acima,
Desde o começo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Pacto da União Europeia-Mercosul voltou com um peso com a mesma de negociação entre os dois blocos, principalmente por parte dos líderes do bloco europeu que veem no acordo a chance de reaquecer os laços agora enfraquecidos. Então, a União Europeia é o país latinos-americanos. Estados Unidos transforma a Ucrânia em veículo para enriquecimento próprio de jornalista americano. Jornalista Emeraldo Robson diz que a maioria dos políticos americanos transformou a Ucrânia na maior esquema de lavagem de dinheiro do mundo. A autoridade política dos Estados Unidos transformaram a Ucrânia em um veículo para o seu próprio enriquecimento, disse o ex-correspondente da Newmax, Emeraldo Robson, em uma postagem no Twitter. A grande maioria dos políticos americanos transformou a Ucrânia no maior esquema de lavagem de dinheiro do mundo, porque responde ao Pentágono, não ao povo, disse a jornalista. Ela também observou que o complexo militar industrial dos Estados Unidos literalmente capturou todo o Congresso. No contexto de uma operação especial russa na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, estão apoiando Kiev com suprimentos de armas e programas que custam dezenas de bilhões de dólares. Moscou, por sua vez, afirmou repetidamente que fornecimento de armas ocidentais apenas prolonga o conflito. Transporte de armas se torna o alvo legítimo do exército russo. 367 graus, dias de operação militar especial nas fronteiras russas. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação do exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol, Sevastopolsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov, uma parte da região da Kharkov. De 23 a 27 de setembro, a RPD-RPL, regiões de Kherson, Zaporozhye, realizaram um referendo sobre adesão à Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor em 30 de setembro, durante uma cerimônia no Kremlin. O presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, região de Kherson, Zaporozhye, à Rússia. Após a aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. Fonte Kiev explodiu a barragem em Artemovsk para evitar o avanço do grupo Wagner. A Rússia rejeitou a oferta da Suíça para sediar a negociação da Ucrânia, devido à perda de neutralidade. Ontem, 24, o presidente suíço Ignácio Cassis disse que Zurique estava pronta para mediar o conflito entre Moscou e Kiev e forneceu sua própria plataforma para negociações. Nesse sábado 25, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse a Sputnik que a Suíça perdeu seus status neutro e não pode servir como plataformas para as negociações Rússia-Ucrânia. Notamos que a Suíça aderiu às sanções antirrussas unilaterais e ilegais impostas pelo Ocidente. Em nosso entendimento, não é mais um Estado neutro. Não pode desempenhar um papel mediador na solução da crise ucraniana, incluindo fornecimento de sua própria plataforma, diz Zakharova.
Após longo período do conflito, países distintos começam a chegar com proposta de paz. Foi o caso nesta semana da China, do Brasil, nações que propuseram diferentes sugestões para se chegar à resolução do conflito, que foram bem recebidas pelo governo russo, uma vez que esses estados não aplicaram sanções contra Moscou e se mostrou neutros em relação à crise. O futuro da Ucrânia está em jogo devido às ações do Ocidente, relata a mídia britânica. O jornal britânico The Economist afirma que o futuro da Ucrânia está em jogo devido às ações ocidentais. Segundo a mídia, atualmente há um declínio no poder do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Sendo assim, autoridades americanas tentam elevar sua autoridade como ajuda do conflito na Ucrânia. Ao mesmo tempo, observa-se que Kiev está em uma posição instável devido aos problemas enfrentados pelos Estados Unidos e países europeus. Desta forma, o futuro da Ucrânia está em jogo. Provavelmente permanecerá incerto nos próximos anos. Anteriormente, eurodeputado irlandês Mick Wallace instou os europeus a irem às ruas e se oporem a agressões dos Estados Unidos da OTAN. Além disso, o Partido Libertário dos Estados Unidos também realizou atos pedindo o fim do fornecimento de armas e assistência à Ucrânia. Forças russas eliminam artilharia e lançadores de foguetes mais de 190 militares da Ucrânia. Na direção de Donetsk, as forças russas eliminaram mais de 120 combatentes ucranianos. Na direção de Krasny Lima, foram eliminados aproximadamente 180 militares ucranianos. Na direção de Kupiansk, as forças russas eliminaram até 60 militares, bem como destruíram o sistema M777 da fabricação americana, um abuseiro autopropulsado greve de fabricação polonesa. Além disso, na região de Donetsk foi destruído um depósito de munições de artilharia ucraniana. O regime de Kiev também sofreu mais de 90 perdas no sul de Donetsk e Zaporozhye, além de terem mais 2 depósitos de munição destruídos. Na direção de Kherson, outro sistema americano M777, os 2 abuseiros autopropulsados Zvezdica foram destruídos. As aeronaves de aviação russa abateram um caça-bombardeiro Su-24, MG-29 das forças ucranianas na área de Donetsk. O sistema de defesa antiaérea da Rússia abateram um jato Su-25, 8 drones ucranianos. Ao todo, desde o início da operação militar especial, foram eliminados 390 aviões, 210 helicópteros, 3.236 drones, 405 sistemas de defesa antiaérea, 8.027 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.045 lançadores múltiplos de foguetes, 4.215 peças de artilharia de campanha, morteiros e 8.538 veículos militares especiais, concluiu o comunicado. Operação Especial Russa. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação do exército russo, junto com as forças da República Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da República Donetsk, inclusive Navaca, Mariupol, Siva e Tagosk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov e uma parte da região da Kharkov. De 23 a 27 de setembro, RPD e RPL em regiões de Kherson e Zaporozhye realizaram referendo sobre adesão e federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor. Em 3 de setembro, durante uma cerimônia no Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre integração das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, região de Kherson e Zaporozhye, Rússia, após aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo. Os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro de 2022.
Departamento de Estados nos Estados Unidos tem 19 bilhões em suprimentos militares atrasados para Taiwan. O território autogovernador teria vários itens militares comprados em espera para serem enviados dos Estados Unidos, incluindo mísseis antinavio, Harpoon, caças F-16, lançadores de foguetes e mares. A capacidade limitada de produção da indústria de defesa dos Estados Unidos é responsável pelos atrasos nas vendas de armas para Taiwan, disse um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano. Como eu caracterizaria isso é que fornecemos vendas militares estrangeiras realmente significativas para Taiwan e que há desafios do lado de produção, declarou na sexta-feira 24 ao jornalista Jessica Leves, vice-secretária de Estado para Assuntos Político-Militares. O valor dos armamentos cuja exportação está atrasada foi avaliado em quase 19 bilhões, 98,65 bilhões. Os armamentos incluem mísseis antinavio, Harpoon, caça F-16, lançadores múltiplos de foguetes e mares e mísseis Javelin. Stinger, representante Mick Gallagher, presidente do novo Comitê Seleto sobre China da Câmara dos Representantes, instou em uma declaração após sua recente visita de 4 dias a Taiwan, que devemos mover o céu e a terra para limpar os quase 19 bilhões em atraso dos itens de vendas militares estrangeiros que foram aprovadas mais entregues a Taiwan, política chinesa de Washington. Apesar de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, endurecer ainda mais políticas chinesas em relação aos antecessores Donald Trump 2017-2021, os membros republicanos do Congresso norte-americano creem que o mandatário não está ajudando o suficiente Taipei do ponto de vista militar. Segundo 4 deles, o presidente dos Estados Unidos deve reforçar a ajuda de segurança internacional, incluindo para Taiwan cumprir uma solicitação do Congresso dada há alguns meses, que requer uma lista de capacidades críticas para Taipei se defender de um ataque. Um dos problemas mais destacados para a falta de capacidade de fabricação militar no país norte-americano foi concentração de empreiteiras nas últimas décadas, que reduziu a concorrência. As dificuldades de produção militar dos Estados Unidos também têm sido agravadas por uma corrida de armamentos pelo apoio militar ocidental à Ucrânia, que se intensificaram após o começo da operação militar especial da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Funcionário do governo dos Estados Unidos são idiotas perigosos que odeiam a Rússia, diz congressista. Congressista norte-americano Paul Gosar definiu 2 altos funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos como idiotas perigosos. Secretário de Estado dos Estados Unidos Antony Blinken e a subsecretária de Estado para o Assunto Político Victoria Nuland têm um ódio profundo à Rússia, afirmou o membro republicano da Câmara de Representantes do Congresso norte-americano. Goss expressou seu acordo com o diretor-geral do Twitter, Elon Musk, que acusou Nuland de promover mais do que ninguém a escala do conflito da Ucrânia. Blinken e Nuland buscam envolver os Estados Unidos em outra guerra mundial. São idiotas perigosos que podem causar a morte de todos nós, manifestou. Além disso, Gosar afirmou que, não sendo soldado, Nuland está muito disposto a incentivar a violência e a guerra. Ele também recordou que os funcionários se pronunciou a favor de uma mudança de regime na Rússia, celebrou destruição dos gasodutos russos Nord Stream e Corrente do Norte, instou o aumento do fornecimento de armas à Ucrânia.
Tumbas romanas, persas e coptas são descobertas no Egito. Arqueólogos egípcios e espanhóis encontraram no sítio arqueológico de Al-Banaza, na província de Milia, 22 tumbas nas épocas persa, romana e copta. Segundo a mídia local, a missão conjunta do Conselho Supremo da Antiguidade do Egito, da Universidade de Barcelona, descobriu 16 enterros da época capta bizantina, 3 dos tempos romanos e 3 da época persa. A equipe também informou que alguns dos corpos encontrados no interior das tumbas estavam protegidos com sudários decorados. De acordo com Adel Okachá, chefe da Direção Central da Antiguidades do Egito, as tumbas encontradas eram feitas de pedra, calcário e estavam decoradas. A equipe ainda informou que no local estão sendo realizados trabalhos para reforçar e restaurar os muros de cripta de uma basílica, textos escritos em papiros, pinturas, murais e outros objetos recuperados. Comitiva da Ucrânia viajará ao Brasil para dialogar com membros do governo Lula e do Congresso. Intenção da vista do grupo ucraniano e aproximar a relação entre países e discutir parceiros. Ontem, 23 MRE, Rússia anunciou que começou a ler proposta de paz para o conflito desenvolvida por Brasília. No próximo mês, entre os dias 6 e 10 de março, uma comitiva ucraniana chegará ao Brasil visando propor parceria e discutir os impactos da operação russa na Ucrânia para o país sul-americano. De acordo com a revista Veja, o grupo será composto pelo ativista pelos direitos humanos Alexander Drik, integrante do Centro de Liberdades Civis, CCL, pelo professor de política comparado da Universidade de Kiev, Alexei Aran, pela diretora do Departamento de Cooperação Internacional da Câmara do Comércio e Indústria da Ucrânia, Anna Lyubima, pelo reverendo Igor Shaban, chefe da Comissão para o Diálogo Interreligioso e Assuntos Ecumênicos da Igreja Grego-Católica Ucraniana. No final de janeiro, representantes da Ucrânia escreve ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo todo o apoio possível do Brasil ao presidente ucraniano Vladimir Zelensky, conforme noticiado. Agora a comitiva pretende ter encontros como membros do governo Lula e do Congresso, além de representantes da sociedade civil como acadêmicos, ONGs, relata a mídia. A chanceleria brasileira já deixou claro que não tomou nenhum partido entre os países envolvidos no conflito que levaria, como levou as Nações Unidas uma proposta de paz ontem. 23 Moscou sinalizou que estava estudando a sugestão brasileira. O Brasil rejeita a pressão dos Estados Unidos e autoriza a entrada de navios iranianos no Rio de Janeiro. A Marinha Brasileira emitiu nota nesta sexta-feira, 24, concordando com o pedido feito pela Marinha iraniana para uma curta atracagem de seus navios em portos brasileiros. A Marinha Brasileira permitiu a entrada em portos brasileiros de 2 navios de guerra do Irã. As embarcações Iris Makran e Iris Dena atracaram no porto do Rio de Janeiro entre domingo 26 e 4 de março. Em janeiro, os mesmos navios foram autorizados a visitar a cidade por 7 dias, antes de passar pelo canal do Panamá para uma demonstração de força, conforme relatada pela agência Tasnim. Na época, o governo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, chegou a vetar a entrada dos navios, temendo uma retaliação de Washington, às vésperas de um encontro entre Lula e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. As 2 embarcações fazem parte da flotilha
iraniana e estão em uma missão de circunnavegação do globo terrestre. Makra é um navio-tanque convertido para a base avançada de helicópteros militares. O Dena é uma fragata recém-incluída na Armada Iraniana. As paradas do Rio de Janeiro foram alvo de pressão de Joe Biden, que não vê com bons olhos a passagem dos iranianos na região. A declaração de embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley, buscaram constranger o governo brasileiro, alegando que o Brasil estaria apoiando suposta atividade terrorista, comércio ilícito por parte do Irã. Buracos negros gigantes em rota de colisão são descobertos em galáxias anãs distantes. Uma equipe de especialistas da Universidade de Alabama descobriu dois aglomerados de galáxias distantes, pares de buracos negros, separados em galáxias anãs que estão perto de uma colisão. De acordo com o comunicado, as galáxias anãs estão compostas de estrelas que somam menos de 3 bilhões de vezes a massa do Sol, como uma grande diferença de massa total de cerca de 60 bilhões de sóis da nossa Via Láctea. Os astrônomos Marco Micici observou que detectar um buraco negro em uma galáxia anã é um grande desafio. Contudo, o novo estudo revela pares de buracos negros em dois aglomerados de galáxias diferentes. O primeiro par foi localizado no aglomerado de galáxia Abel 133, que está a 760 milhões de anos da luz da Terra, enquanto outro par está no aglomerado Abel 1758S, localizado a 3,2 bilhões de anos à luz. Segundo os autores do estudo, estes são os primeiros objetos astronômicos de seu tipo na história da astronomia. O primeiro deles, que aparece, está nas últimas etapas de fusão entre as duas galáxias anãs, foi batizado de Mirabilis, o nome de uma espécie de colibri que ocorre risco de extinção. Já segundo o que pode estar nas primeiras etapas de fusão, foi batizado de Elste e Vinteril. Provável que a maioria das galáxias anãs e os buracos negros do universo primitivo tenha crescido muito agora graças a repetições de fusão, explica Brenna Urius no grupo de estudo. Além disso, ela ressalta que, de alguma maneira, as galáxias anãs são nossos ancestrais galácticos, que evoluíram durante bilhões de anos para produzir grandes galáxias como nossa Via Láctea. Micróbios descobertos no deserto do Atacama dão esperança de encontrar vida alienígena em Marte. O tipo de vida microbial desvendada no Chile está criando paralelos com um local do planeta vermelho, como concluiu uma equipe de cientistas no deserto do Atacama. Foram encontrados no Chile fragmentos do DNA de micróbios desconhecidos da ciência, foram encontrados por pesquisadores. A descoberta aconteceu no deserto do Atacama, com os organismos descobertos fazendo parte do chamado microbioma. Excluiu bactérias tão estranhas e diferentes que os pesquisadores não puderam determinar como que estavam relacionadas. Em quase metade dos casos, os bancos de dados não podiam dizer claramente o que tínhamos em nossa mão, explicou Armando Azua Bustos, microbiologista do Centro da Astrobiologia de Madrid, Espanha, e autor principal de estudo publicado na revista Nature Communications. Ele acredita que este material genético, que era proveniente de forma de vida há muito extinta, nunca foi documentado. Os estudos mostram que certas quantidades de vestígio biológico podem ser extraídas até mesmo de um ambiente tão árido como o deserto do
Atacama, quem tem semelhança com as rochas secas em Marte, alimentando assim a continuação da busca continua por vestígios de vida de planeta vermelho. O título de exemplo missões que operam em ambientes potencialmente habitáveis como Mars Exploration, Rovers, Marciências Laboratório MSL Mares 2022 detectaram como câmeras de alta resolução possível presença de rios lagos antigos em Marte. No deserto de Atacama, o local da Pedra Vermelha era um delta de um rio há mais de 100 milhões de anos, quando dinossauros percorriam o planeta. O local é semelhante a um planalto em Marte, dentro de cratera jazero que rover Perseverance está explorando. Sabemos que há coisas detectar, disse Azua Busto, acrescentando que os melhores e os mais avançados instrumentos de laboratório na Terra estudariam os mistérios das amostras do solo do marciano desenterrados pelo rover. Galáxias gigantes de alvorecer cósmico recém-descoberta podem mudar conceito no universo. Uma equipe internacional de astrônomos observou 6 grandes galáxias quando o universo tinha apenas 3% de sua idade atual. De acordo com um estudo da galáxia, podem ter mais massa do que se acreditava em todo o universo atual. Essa descoberta, com a ajuda do telescópio espacial James Webb, mudaria todo o conceito do universo, forçaria uma reavaliação drástica de como foram formadas as primeiras galáxias depois do Big Bang, segundo os pesquisadores. Conforme o professor pesquisador principal do estudo, Ivo Labe, da Universidade de Tecnologia Austrália, descoberta poderia transformar nossa compreensão de como foram formadas as primeiras galáxias em nosso universo. E 6 galáxias recém-descobertas têm mais de 12 bilhões de anos. Supostamente surgiram entre 500 e 700 milhões de anos depois do Big Bang, alcançados tamanhos de até 100 milhões de vezes maiores do que nosso Sol. Irã disse que pode enviar sistema de defesa aérea à Síria para repelir bombardeio de Israel. TV estatal iraniana disse na sexta-feira, 24, que Teherã deve enviar radares de mísseis de defesa para seu aliado Damasco, ideia que seria reduzir as consequências de ataques de Israel. Irã provavelmente enviará sistema de defesa aérea para a Síria, informou a agência iraniana IRNA, acrescentando que a medida seria uma forma de proteção contra ataques aéreos israelenses. Síria precisa construir sua rede de defesa aérea de bombas de precisão para seus aviões de combate, disse a emissora estatal iraniana, enfatizando que devem ser entregues radares mísseis de defesa como Sistema 15 Cordade. A reportagem de imprensa iraniana cita os recentes ataques aéreos de Damasco, sobretudo os mais recentes que ocorreu neste fim de semana passado. Israel alega que teve como alvo uma reunião de autoridades sírias iranianas envolvidas na fabricação de drones, bem como membros do grupo Hezbollah, considera terrorista por Tel Aviv. A Síria disse que 5 pessoas foram mortas e 15 ficaram feridas no ataque à noite do último sábado 25. Os militares israelenses não comentaram o ataque de acordo com a sua política de geralmente não comentar sobre ataques aéreos na Síria, embora reconheça a realização de centenas de incursões contra grupos apoiados pelo Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã, assim como Rússia, condenou o ataque no domingo, apontando que o governo de Israel cometeu uma violação flagrante do direito internacional.
Envio de tanques Abrams nos Estados Unidos para a Ucrânia não faz sentido, diz o conselheiro americano. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, afirmou ao CNN que a administração Biden entende que enviar tanques Abrams à Ucrânia não faz muito sentido. O presidente Joe Biden enviou dos militares que os tanques Abrams realmente não têm sentido para esse tipo de combate, afirmou. Apesar de suas afirmações, o conselheiro americano prometeu aumentar a quantidade de munição de 155mm entregues ao regime de Kiev. Estamos trabalhando duro para aumentar a produção de todos estes tipos de munição, destacou Sullivan. Ele ainda reforçou que o aumento da produção enviou de munições à Ucrânia tem o objetivo de todos os países da OTAN, não apenas dos Estados Unidos. Anteriormente, secretário do Exército dos Estados Unidos, Christiane, afirmou que o país poderia levar mais de um ano para fornecer os tanques Abrams M1 à Ucrânia. Desde que a Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, os países ocidentais têm fornecido a Kiev assistência militar financeira. Moscou critica o fluxo de armas dos países ocidentais para a Ucrânia, dizendo que isso apenas prolonga o conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou anteriormente que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia só tornaria um alvo de legítimo para a Rússia. Senado apresenta projeto que pode dificultar a nomeação de Dilma no Banco dos BRICS. Parlamentar apresentou a proposta para assegurar que o Senado aprove a indicação de brasileiros para cargos em instituições financeiras internacionais. O Senado, Rogério Marinho, PL, apresentou um projeto de lei para exigir que indicações de brasileiros para cargos de presidente e de diretor em instituições financeiras internacionais passem por avaliação no Senado. Caso aprovado, a proposta dificultaria a nomeação da ex-presidente Dilma Rousseff para o novo Banco de Desenvolvimento NDB e o Banco dos BRICS. É preciso que o Senado analise o espectro amplo das aptidões para o cargo, sobretudo por ser também a Casa Senado responsável por autorizar operações externas de natureza financeira, afirmou Marinho neste sábado 25. O Brasil já tem sinal verde dos outros países membros do BRICS para a renomeação de Dilma Rousseff. A intenção é que Dilma esteja como chefe do banco quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitar a China em março. Assumindo a chefia do bloco, o ex-presidente vai morar em Xangai. O Banco do BRICS foi fundado justamente durante o segundo mandato de Dilma, 2014-2016. Abarca com ele os 5 países membros do bloco: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Em 15 de julho de 2014, durante a sexta cúpula do BRICS, realizado em Fortaleza, Ceará, os presidentes dos estados e membros do bloco assinaram um acordo oficializando a criação do banco, cujo principal objetivo é financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento em países pobres e emergentes. Macron confirma a visita à China no início de abril para discutir a crise ucraniana. O mandatário francês anunciou que realmente viajaria para o país asiático para discutir vários assuntos, incluindo o relacionamento com a Ucrânia. Emmanuel Macron, presidente da França, confirmou no sábado 25 que viajaria à China
no início de abril para discutir a crise ucraniana, insta Pequim e pressionar Moscou com base no plano de paz chinês recém-revelado para a Ucrânia. Eu acho que o fato de China estar se engajando em esforço de paz é bom. Eu mesmo irei à China no início de abril, disse Macron em uma feira agrícola em Paris, França, conforme citado pela emissora francesa TF1. O alto responsável expressou a esperança de que a China nos ajude a pressionar a Rússia para que ela nunca use arma química ou nucleares. Na sexta-feira 24, a China publicou um documento de 12 pontos que promove, entre outras coisas, a respeito pela soberania de todos os países, a cessão das hostilidades, a retorno das negociações de paz entre Moscou e Kiev. No entanto, a OTAN e a União Europeia rejeitaram o plano de Pequim. No início de fevereiro, a mídia relatou pela primeira vez que o Palácio do Eliseu estava preparando uma visita do presidente francês à China em um mês e meio, dizendo que era hora de retornar os contatos com autoridades chinesas, que as partes queriam dar um novo impulso ao dialogar sobre questões globais como o conflito na Ucrânia. Em 15 de fevereiro, Wang Yi, chefe da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China, visitou Paris e foi recebido pessoalmente por Emmanuel Macron. Durante a reunião, Wang sublinhou que Pequim estava firmemente comprometida com uma oposição objetiva e justa sobre a questão ucraniana, que estava sempre ansioso para contribuir para a negociação de reconciliação e de paz. Rússia continua a ser o maior fornecedor de carvão da Alemanha, de jornal. A imprensa alemã relatou neste sábado 25 que Berlim supostamente comprou quase 30% de suas importações de carvão da Rússia, sancionada desde o ano passado. A Rússia manteve sua posição como maior fornecedora de carvão da Alemanha no ano passado, apesar das sanções que proibiram as importações do combustível fóssil do país em meados de 2022. As informações são do jornal Bild, que cita dados da Associação Alemã de Importadores de Carvão, VDKI. Segundo o relatório, da Alemanha comprou um total de 44,4 milhões de toneladas de carvão em 2022, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Embora as importações dos combustíveis fósseis da Rússia tenham caído 37% em relação aos números de 2021, Moscou ainda entregou cerca de 13 milhões de toneladas à nação europeia, representando cerca de 29% de suas importações totais. Em comparação, os Estados Unidos forneceram 9,4 milhões de toneladas, em um aumento de 32% em relação ao ano anterior, enquanto a Colômbia se tornou o terceiro mais fornecedor, com 7,2 milhões de toneladas, em um aumento de 210%. Os embarques da África do Sul também aumentaram substancialmente em 278% em relação ao ano anterior, de 3,9 milhões de toneladas. A Austrália foi o quarto maior fornecedor de carvão, com 6,3 milhões de toneladas. A União Europeia proibiu as importações de carvão da Rússia em 10 de agosto de 2022, como parte de um pacote de sanções. Em 2021, a Rússia respondeu por cerca de 70% das importações de carvão do bloco, com a Alemanha e a Polônia particularmente dependentes dos combustíveis fósseis russos, já que grande parte da eletricidade desse país é produzida por usinas movidas a carvão. A Alemanha foi pressionada a aumentar seu uso de carvão nos últimos meses, com o resultado da escassez de energia do
aumento dos preços da energia causada pela redução no fornecimento das gás vindo da Rússia após as sanções ocidentais. No início desse mês, chefe de VDKI, Alexander, criticou as políticas da União Europeia, da Alemanha, que buscam abandonar o carvão em favor de uma energia mais limpa. Ele alega que os planos são muito ambiciosos e que a noção de que a Europa só precisará de carvão por mais um ou dois invernos está longe da realidade. Milhares de marcha pela paz em Berlim com bandeiras da Rússia, apesar de proibição. Um grupo de mais de 1.000 ativistas marchou em Berlim neste sábado 25, em um ato de apoio aos esforços de paz diante do conflito na Ucrânia. Alguns dos manifestantes carregavam bandeira da Rússia em um protesto contra as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Em comunicação, a polícia de Berlim informou que havia restrições à presença de uniformes militares e signos, fitas de São Jorge, as letras Z e V, outros símbolos que remetessem a um apoio à Rússia diante da operação militar na Ucrânia. No entanto, mesmo assim, foram vistos ativistas de bandeiras da Rússia em protesto contra as sanções e contra o extenso envio de armas do regime de Kiev. Chanceler alemão Olaf Scholz, ministra de Relações Exteriores, foram alvos dos manifestantes comprados ao ex-ditador Adolf Hitler. Deputada Sarah Wagner foi uma das organizadoras do protesto junto a jornalista ativista de direitos humanos. Alice, hoje mais de 50.000 pessoas compareceram à nossa manifestação pela paz em Berlim. O evento mostrou que somos muito obrigada a todos que estiveram lá, disse no Twitter. Turquia e China se movimentam para mediar conflito à Ucrânia. Enquanto a União Europeia, os Estados Unidos e Canadá seguem endurecendo as sanções contra a Rússia, países como Turquia, China, Brasil se movimentam para tentar mediar o conflito. O presidente turco Tayyip Erdogan teve uma conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin na sexta-feira 24 e afirmou que está pronto para contribuir para a retomada das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores da China disse em um documento de posição sobre a situação na Ucrânia que o diálogo e as negociações são a única saída para o conflito. Pequim afirma que a segurança regional não pode ser alcançada fortalecendo ou mesmo expandindo blocos militares. A China aponta que para resolver a crise ucraniana é necessário abandonar a mentalidade da Guerra Fria e respeitar os legítimos interesses da segurança de todos os países. Comandante do IRGC do Irã ameaça matar Trump e Mike Pompeo, se Deus quiser. Essa não é a primeira ameaça feita a uma autoridade norte-americana, em retaliação à morte do general iraniano em 2022. Os Estados Unidos acusaram em uma operação do IRGC de conspirar para matar John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump. Na sexta-feira 24, ao anunciar na TV que o Irã desenvolveu um míssil de cruzeiro com um alcance de 1.650 quilômetros, do brigadeiro-general da Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, IRGC, na sigla em inglês, Almi Ali Ajizadeh. Também falou sobre vingar a morte do general Soleimani.
Para essa vingança, os nomes do ex-presidente Donald Trump e seu então secretário de Estado, Mike Pompeo, foram citados. Se Deus quiser, estamos procurando matar Donald Trump, Mike Pompeo e os comandantes militares que emitiram a ordem para matar Soleimani. Devem ser mortos, afirmou o militar, segundo o Irã Internacional. Soleimani foi morto em janeiro de 2020 após um ataque aéreo de drones dos Estados Unidos ordenado por Trump em Bagdá. Esta não é a primeira vez que altas patentes militares iranianas ameaçam vingar a morte daquele que foi um dos mais importantes comandantes do país persa no ano passado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou um operacional do IRGC de conspirar para matar Joe Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump.